Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG. E hoje vou falar sobre personagens chatos de se interpretar. Creio que todos já passamos por isso, não é mesmo? Como posso interpretar aquele paladino super leal e bom? Ou um sacerdote que é quase um santo? Ou um druida que absolutamente odeia cidades e a organização de poderes da civilização? Nossa, tem um monte de tipos de personagens que de fato são complexos de se interpretar e que muitos jogadores, quando se veem interpretando eles, acham chatos, já que ficam muito travados, vamos dizer assim, dentro do jogo. Lembro até dos primórdios do D&D, em que o clérigo era absurdamente chato de se usar, tendo que ser quase um santo, doando quase todos os seus ganhos, se não todos para sua igreja e etc. Acabava que era muito raro de a galera jogar com a classe só por causa disso. Ficava bem travadão mesmo. Então, hoje eu vou dar uma dica muito legal e contra-intuitiva para que vocês possam escolher esses caminhos mais chatos, digamos assim, de personagens, mas que sejam capazes mesmo assim de transformar eles em algo muito legal. E a ideia desse tema de podcast veio de um comentário do Gabriel de Almeida Silva, lá no Instagram, em que ele pedia para falar desses tipos de personagens, difíceis de se interpretar, já que na mesa dele rolou uma discussão sobre o grau de agressão de um clérigo da paz, e isso naturalmente me colocou a pensar. E claro, com o novo formato agora mais ágil do podcast, participem mesmo pelas redes sociais ou mandem suas mensagens com histórias e coisas do RPG de vocês para pensandodid@gmail.com. Façam isso, porque devo utilizar mais e mais a participação da galera. Mas voltando ao assunto, foi aí que eu pensei, como interpretar bem esse tipo de personagem difícil e como tornar interpretar esses personagens algo legal? Bom, aí que pensei em dar uma dica contra-intuitiva, de que é pegar esses personagens que já são razoavelmente mais estritos, como clérigos da vida, paladinos, druidas, ermitões, etc., e ir de modo ainda mais específico e restrito na sua descrição. E o que eu quero dizer com isso? Bem, você teria que sentar e descrever muito bem qual é o código de honra daquele seu paladino, como ele pensa e age em cada situação, por exemplo. E o que isso significa? Bem, se você escrever todos esses detalhes, pensando na razão pela qual o seu personagem age, acaba-se com qualquer discussão possível sobre o seu personagem, se ele faria determinada coisa ou não. Por exemplo, você pode descrever que o seu clérigo da paz ou da vida é realmente contra a violência, mas que ele ama os fiéis da sua vila acima de tudo e que irá ao limite da agressividade para protegê-los, mas, claro, ainda sem fazer crueldades ou maldades, mas no caso específico das pessoas que ele jurou proteger, ele será mais impiedoso. E esse tipo de gancho, inclusive, abre espaço também para que o seu personagem na realidade evolua. Ou seja, ser mais específico pode abrir espaço para o crescimento do personagem. Um paladino maligno, por exemplo, pode ter lá em sua descrição exatamente como ele age e atua em cada situação, mas você, como jogador, pode criar um gancho em que uma determinada pessoa, uma mulher pela qual ele foi apaixonado, poderia o fazer agir de maneira diferente, quebrar seus votos malignos, até entender o que é o amor e a bondade. Isso abre espaço para que seu personagem se modifique, mudando até mesmo o seu alinhamento, que hoje, mesmo o D&D, sugere que seja fluido, e por isso até paladinos, por exemplo, são mais ligados aos seus votos do que a deuses específicos, evitando assim perder os seus poderes. E o mesmo também pode ser feito com outras classes. Digamos que um místico é super bondoso e prega a não violência, mas em sua história há um império que destruiu toda a sua família e a vila em que ele morava em sua infância. Então, você pode anotar que encontros com as pessoas desse império poderiam provocar comportamentos um pouco diferentes nesse seu monge, quem sabe até o fazendo perder o controle e agir de uma maneira fora do normal, algo que, novamente, pode mudar seu alinhamento até. Ou seja, criar com clareza quem é o seu personagem e, como consequência, quais são as exceções em seu comportamento, desde que sejam bem fundamentadas com âncoras emocionais, pode ser uma estratégia muito legal que vocês podem adotar com os seus mestres. Certamente é algo que vai abrir muitas possibilidades de arcos super interessantes de personagens. Mas enfim, era sobre isso aí que eu queria falar hoje, essa dica que eu queria dar. Espero que vocês tenham gostado e que venham participar sempre mais e mais do podcast. Um grande abraço aí, pessoal.